Olá, você está no Valor Máximo, o seu canal de cálculo. Eu sou Adriel Mota, estou aqui para te ajudar a passar em cálculo esse semestre. No vídeo de hoje a gente vai comentar sobre a teoria por trás de desenhar um gráfico. Desenhar um gráfico é uma tarefa bastante prática, mas existe um roteirinho que a gente pode seguir para facilitar a nossa vida na hora de desenhar um gráfico. Bom, a gente sabe que desenhar um gráfico é bastante importante no curso de cálculo. Por quê? Bom, primeiro que gráfico é uma forma de representação de função. E se cálculo é a matéria que trabalha com funções, a gente precisa dominar essa linguagem de descrever a nossa função. O segundo ponto é que a parte de desenhar um gráfico, a gente trabalha com diversas temáticas que a gente aborda durante o curso inteiro de cálculo. Então, muita coisa vai voltar, como por exemplo, o limite vai voltar a derivada, vai voltar a segunda derivada, vai voltar a assíntota vertical ou até horizontal. Vai voltar também uma coisa muito legal, ponto de máxima, valor máximo e ponto de mínimo de uma função. Então, com todo esse conteúdo voltando, é bastante importante você focar nessa parte para dar uma revisão para você e para que você se sinta seguro quando chegar à prova, porque utilizando isso como revisão, você vai estar com um conhecimento bem solidificado, certo? Então, hoje a gente aborda os pontos. Eu separei aqui 5 pontos, um roteirinho com 5 passos para a gente poder garantir um melhor desenho do nosso gráfico. É isso, bora pro vídeo então. Para poder desenhar um gráfico, você precisa de algumas coisas, certo? Porque a gente conhece, sabe o que esperar de alguns gráficos, como por exemplo o gráfico de uma função constante, a gente sabe como que ele funciona. Um gráfico de uma função linear, a gente sabe desenhar, né? Tendo 2 pontos ou apenas um ponto a inclinação da reta, a gente consegue desenhar a reta. Um gráfico de uma função quadrática, a gente também sabe o que esperar, é uma parábola, a gente trabalha bastante isso no ensino médio, certo? O gráfico de uma função modular também é bastante simples para a gente só precisa ali do vértice, certo? E da inclinação. A gente também sabe o que esperar de uma função exponencial, certo? Que ela cresce para o infinito. Sabe também da inversa de uma exponencial, que é a logarítmica, certo? Que ela desce para o infinito. A gente também sabe sobre funções trigonométricas, como seno, cosseno e a função tangente, mas no curso de cálculo aparece diversas vezes funções que a gente não está acostumado, certo? Como o cálculo ele é a porta de entrada para a universidade, como a gente precisa passar pelo cálculo no começo da nossa universidade, a gente entra em contato com funções que não são trabalhadas antes na nossa vida acadêmica, certo? Então, no ensino médio não é comum a gente ver, sei lá, função polinomial de grau 3, 4, 5. O cálculo vai ser quem vai proporcionar o primeiro contato com essas funções mais diferenciadas. Por isso, a gente precisa de algumas dicas, alguns pontos principais para poder desenhar esse gráfico. Vamos lembrar de uma definição não formal que a gente dá para uma função contínua, é aquela de que no gráfico dessa função a gente consegue desenhar a função sem tirar o lápis do papel. E a gente vai usar essa ideia, certo? Porque se a função é contínua, se a gente consegue garantir que a função é contínua, a gente só precisa de alguns pontinhos e aí o nosso trabalho vai ser de ligar os pontinhos, igual a gente fazia em revistas de colorir quando a gente era criança, certo? Então vamos lá. Para o roteiro que eu vou propor para vocês, é preciso que a gente faça o quê? Bom, a gente vai passar por alguns pontos. O primeiro ponto é um ponto que precisa ser imediato para você, certo? Então, se você chegou até aqui no curso de cálculo e ainda não tem um domínio muito certo sobre essa parte, que é determinar o domínio de uma função, é bom que você tome um passo atrás, certo? Estude mais sobre funções e domínio de funções. A gente tem inclusive vídeo aqui no canal sobre isso, porque essa parte é muito importante para você. Então, o começo de tudo, você vai bater o olho na regra da sua função e vai determinar qual é o domínio dessa sua função. E você precisa entender dessa parte da matéria. Se ainda não entendeu, não tem problema. Toma um passo atrás, estuda de maneira focada a parte de domínio e depois volta com o correr normal do curso. A segunda parte que a gente vai precisar fazer são as raízes. Precisa achar as raízes da nossa função. Só para relembrar, as raízes são aqueles pontos em que a função é igual a zero. Ou em outras palavras, pensando no gráfico, são aqueles pontos, então, que a gente tem aqui o eixo x e a nossa função, ela toca o eixo x, certo? Então,
aqui e aqui seria uma das duas raízes dessa nossa função em azul. É bastante importante para a gente saber. Em terceiro ponto, depois que a gente já tem essas partes, o que a gente precisa é determinar pontos de máximo ou mínimo local ou global daquela nossa função, certo? Então, determinar quais são esses pontos, o que acontece ali naqueles pontos, vai ajudar bastante a gente. Um quarto passo, que é um passo que decorre muito desse terceiro, é estudar a concavidade. Bom, a concavidade é saber se a curvinha está virada para baixo ou se a curvinha está virada para cima, certo? Vocês percebem que saber disso ajuda bastante a gente, porque se a gente está desenhando, saber disso vai facilitar a nossa vida. E por último, o que a gente precisa trabalhar são os limites. Quais são os limites que a gente precisa trabalhar? Bom, os limites aqui, tem dois limites importantes que a gente precisa trabalhar. O primeiro é envolvendo o domínio, e o segundo limite importante que a gente precisa trabalhar é para o infinito, quando vai para mais infinito e para menos infinito, para ver como a minha função se comporta no final dela. Não no final, mas na extensão inteira dela, certo? Então vamos lá ver passo a passo como se faz. Vamos comentar item por item para que a gente possa ter fixo na nossa cabeça o que devemos fazer. Em primeiro passo, a gente tem o domínio. Como eu falei, é um passo muito importante, é um passo primordial para a gente nesse momento, então é importante que você saiba o que fazer aqui. Quando eu falo de domínio, o que eu estou querendo dizer é quais são os números que, quando eu substituir na minha função, vai me retornar um valor que existe. Eu quero olhar para a regra da minha função, bater o olho e saber se em algum ponto aquilo ali não vai existir. É basicamente essa pergunta que a gente tem que fazer. Bom, tem alguns pontos que a gente precisa prestar atenção. O primeiro ponto dele é quociente. Certo? O segundo ponto é uma raiz de índice par. Um terceiro ponto que a gente pode se preocupar é log de zero. Certo? Então, aqui, no primeiro, se a gente tem, por exemplo, 1 dividido por x, o que acontece? Se eu substituir esse x por qualquer número, eu vou obter um outro número que existe? Bom, para números negativos eu vou obter um número que existe, para números positivos também, mas existe um número que se eu colocar aqui, eu não sei que resultado dá. Se eu quiser substituir aqui 1 dividido por 0, eu não sei que número isso aqui dá. Então isso aqui não pode acontecer. Então eu vou dizer que aquele meu domínio são todos os reais, certo? Menos, um tracinho de menos mesmo, o número 0. Significa que eu posso pegar qualquer número do conjunto dos reais menos o 0. Tá certo? De maneira similar, a gente pode trabalhar sobre as raízes. Então, se eu tenho aqui a raiz quadrada, né? Quando a gente não escreve nada no índice da raiz, significa que ela é quadrada de x. Qual x que vai me causar problema quando eu colocar ali? Bom, se eu colocar, perceba aqui, um número negativo, como por exemplo menos 2, eu não tenho resultado. Eu não tenho nenhum resultado nos reais que satisfaça isso, certo? Então, não existe nenhum número que vezes ele mesmo dê menos 2. Então, isso aqui não pode acontecer. Nesse caso aqui, eu vou dizer que o meu domínio são os reais positivos. Certo? Coloco um maisinho ali para indicar os reais positivos. Isso acontece só na raiz quadrada? Não, de modo algum. Isso acontece em todas as raízes de índice par. Então, se eu tivesse aqui raiz quarta, também aconteceria a mesma coisa. E aqui a simetria vale, certo? Então, não pode deixar ter número negativo. Se fosse raiz sexta, também, do mesmo jeito, não pode deixar ter número negativo. Por último, a gente tem uma função que no cálculo aparece bastante para a gente, especialmente o log na base e, certo? Então, log na base e vai aparecer bastante para a gente, que também pode ser escrito como ln, certo? De x. É uma função bastante recorrente, então é bom que a gente lembre que
essa função não pode dar zero, certo? Por quê? Porque aqui o log de x na base e, eu estou dizendo aqui, ó, isso aqui vamos supor é igual a y. Isso aqui é a mesma coisa que eu falar que e elevado a um dado y é igual a x. Agora, se eu substituir esse x aqui por zero, olha o que acontece. E elevado a y é igual a zero. Nenhum número que eu substitua no lugar deste y aqui, certo? Nenhum número que eu substitua aqui vai igualar isso aqui a zero. Não existe número que satisfaça isso. Então, por exemplo, um log de x aqui, ou log de x na base e, a gente precisa tomar o cuidado para não deixar isso aqui virar zero, certo? Então, no logaritmo, a gente nunca pode ter logaritmando igual a zero, certo? Então, nesse caso, ia ser, igual no mesmo caso lá em cima, reais menos o zero ali. Muito bem. Então, a gente tem aqui um exemplo, certo? Então, eu tenho uma função, dada essa função, que é x elevado a 3 menos 3x elevado a 2, mais 3x. E eu pergunto para você, qual que é o domínio dessa função? Lembra, o primeiro passo para a gente construir o gráfico é esse, determinar o domínio dessa função. Bom, não tem quociente, não está dividindo por nada aqui, não tem uma raiz, certo? E não tem logaritmo para a gente se preocupar. Nessa função aqui, que é uma função polinomial, o domínio, ele tem que ser muito claro para a gente, o domínio nesse caso é igual aos reais. Significa que qualquer número que eu colocar no lugar desse x vai me retornar um outro número que existe, certo? Muito bem. Então, feito essa verificação inicial, saber em quais pontos pode ter um furo na sua função, a gente passa para o segundo, que são as raízes, certo? O que são as raízes? A gente já comentou um pouquinho mais cedo sobre elas, os pontos onde a sua função é igual a zero. Então, vamos pegar aqui como exemplo a mesma função. Bom, nessa função, o que a gente quer achar nas raízes é o f de x igual a zero. Só que o f de x eu tenho uma regra para ele, certo? Então aqui eu tenho f de x igual a isso, aqui eu tenho f de x igual a isso, então o que eu faço é substituir esse f de x com esse f de x. E aqui eu vou ter x elevado a 3 menos 3x elevado a 2 mais 3x igual a zero. Bom, aqui a gente deu sorte, porque todos os membros dessa nossa função possuem x, a gente pode deixar em evidência. Então, x ao quadrado menos 3x mais 3, certo? O que esse termo está dizendo para a gente é que eu tenho dois números multiplicando e isso aqui dá zero. Então, existem três possibilidades para isso. A primeira possibilidade é que esse número é igual a zero. Se ele for igual a zero, não importa o que seja aqui, vai ser igual a zero. A segunda possibilidade é que isso aqui seja igual a zero. Também, se isso aqui for igual a zero, não importa que número seja, isso aqui vai dar zero. A terceira possibilidade é essas duas coisas são zero ao mesmo tempo. Porque daí 0 vezes 0 a gente sabe vai dar zero. Então vamos lá. A primeira raiz, então, de cara que a gente tem é x igual a zero. Ou a gente tem que x ao quadrado menos 3x mais 3, isso aqui vai ser igual a zero. E aí a gente resolve da maneira clássica de se resolver uma equação quadrática, certo? Então é b ao quadrado menos 4 vezes 1 vezes 3, isso aqui vai ser igual a 9 menos 12, que vai ser igual a menos 3. Bom, lembrando lá do seu ensino médio, se a gente tem aqui o nosso delta igual a um número negativo, significa que não tem nenhum número para qual eu substituo x e iguale isso aqui a zero, certo? Eu não tenho raízes nesse caso. Então, o que a gente pode fazer é determinar as raízes. A resposta é igual. A única raiz para esse caso é x igual a zero, certo? Ou resposta igual a zero aqui, certo? Muito bem, a gente definiu então as raízes da sua função. Próximo passo, depois de definir as raízes, é definir o máximo
e o mínimo, ou os máximos e mínimos locais ou os globais. Como que a gente faz para definir os máximos e mínimos locais? Tem um vídeo aqui no canal já falando sobre máximos e mínimos. Se você tiver alguma dúvida nesse ponto, sugiro que você vá lá e assista. Tem um vídeo falando sobre a teoria por trás e um vídeo fazendo exercícios. Mas, basicamente, o que a gente precisa é fazer a primeira derivada da nossa função, igualar ela a zero e achar aqueles pontos onde isso acontece. Só isso? Não, não só isso. A gente precisa também achar os pontos onde que, depois de igualado a zero, a situação da nossa função muda de positivo para negativo ou negativo para positivo. Nós precisamos, então, achar a primeira derivada e igualar essa primeira derivada a zero. Então, a primeira derivada de x, aqui a gente tem uma função polinomial. A única regra que a gente vai usar é a regra do tombo. O expoente da minha incógnita aqui, do meu x, ele vai cair multiplicando o coeficiente e deixando um número anterior a ele. Então, 3 vai cair, multiplicar o x ao quadrado, menos 3 que multiplica 2, que multiplica x elevado a 1, certo? Mais, e aqui cai o 1, 3 vezes 1, e some o x, porque fica aqui x elevado a 0. Então, a minha f' de x é igual a 3x² menos 6x mais 3. Muito bem, agora nós vamos achar os pontos para os quais essa derivada aqui dá igual a zero. Então, 3x² menos 6x mais 3, isso aqui tem que dar igual a zero, certo? Então, é uma função quadrática, a gente resolve da maneira clássica. Delta é igual a 36 menos 4 vezes 3 vezes 3. Delta, então, é igual a 36 menos, aqui dá 12, certo? 12 vezes 3, 36 também. Isso aqui é igual a zero. Você vai lembrar do ensino médio, se o nosso delta for igual a zero, significa que a gente tem apenas uma raiz. Então, é 6 mais ou menos zero, certo? 2 vezes a, o nosso a aqui é esse 3. Então, 2 vezes 3, isso aqui nos dá 6. Então, 6 dividido por 6, isso aqui dá 1. Muito bem. Agora vamos fazer o estudo de sinal, nesse caso. O que a gente tem aqui, nosso eixo x, a gente sabe, nessa função aqui é uma função quadrática, o tipo de gráfico que ela faz é uma parábola, certo? Como o coeficiente do x, que tem o maior expoente aqui, é positivo, a nossa parábola vai ser o sorrisinho. Então, muito bem, a gente só tem uma raiz, que é o nosso querido 1, e aqui a nossa parábola. Então, para cá eu tenho positivo, para cá eu tenho positivo também. Vamos lembrar então os dois critérios que a nossa raiz da primeira derivada precisa satisfazer são: primeiro critério deles, tem que ser raiz. Muito bem, e o 1 aqui é raiz. Ok, esse critério está cumprido. Segundo critério é que precisa mudar de comportamento antes e depois dele. Mas aqui não tem essa mudança, certo? A gente vem positivo e continua positivo. Não mudou de positivo para negativo, nem de negativo para positivo. Portanto, esse 1 aqui, ele é um ponto de inflexão, ele é, mas ele não é um ponto de máximo e nem de mínimo. Depois que a gente conseguiu achar o máximo e o mínimo, a gente vai para a concavidade. A concavidade ela é uma consequência de achar o máximo e o mínimo. Por quê? Porque no máximo e mínimo a gente acha os pontos, né, de máximo e mínimo, e na concavidade a gente vai achar se a concavidade é para cima ou para baixo. A maneira como a gente encontra a concavidade é fazendo a segunda derivada. Então, por isso que é uma decorrência daquilo. Porque se você fez a primeira derivada aqui no máximo e mínimo, você já está meio caminho andado, certo? Então, aqui, na nossa concavidade, a gente vai continuar o que já fez ali. Bom, a minha primeira derivada de x é igual... Quando a gente trabalha com concavidade, bastante importante a gente lembrar que
porque a gente está trabalhando com a segunda derivada, certo? Então vamos lá, segunda derivada é só derivar novamente. De novo, aqui a gente tem uma função polinomial, a única regra de derivada que a gente vai usar é a regra do tombo. Então vamos lá, esse 2 vai cair multiplicando, aqui já vai virar 6x, menos esse 1 cai multiplicando 6, e aqui como não tem x nenhum, esse 3 some, certo? Então fica mais 0 aqui, então a minha segunda derivada ela é igual a 6x menos 6. Muito bem. Qual que é a parte que define de fato como vai ser a concavidade? Bom, a concavidade, olhando para a nossa segunda derivada, é o mesmo esquema do coeficiente de uma função quadrática. Lembra? Se o coeficiente que tiver, por exemplo, aqui, minha f de x, for igual a 2x ao quadrado mais x mais 1. Esse meu coeficiente do x ao quadrado, ele é positivo, então eu vou ter a minha concavidade assim, certo? Aqui vai funcionar da mesma maneira. Quando a minha segunda derivada ela for positiva, então eu terei a concavidade. Porém, se a gente tivesse aqui um menos 2, significa que a concavidade seria da mesma forma. Se a nossa segunda derivada for menor do que zero, é só lembrar, o sinal da minha concavidade tem relação com a maneira que eu fazia o gráfico da minha função quadrada. Nesse caso aqui, a gente vai ter, então, por exemplo, aqui, quando que isso aqui é igual a zero? Bom, f de x é igual a zero quando 6x menos 6 é igual a zero. E 6x menos 6 é igual a zero quando x ele é igual a 1, certo? Então, aqui a gente tem o seguinte, a nossa reta de x aqui. E a gente tem, bom, a segunda derivada ela é uma função linear, então a gente vai ter isso aqui. Sendo que aqui vai ser a nossa única raiz, que é o 1, certo? Então, como aqui é positivo, certo? No número que está multiplicando x, no coeficiente do x é positivo, a gente tem que a reta ela é crescente. Bom, se a reta é crescente, antes do 1 é negativo, depois do 1 é positivo. Então, quando eu desenhar o meu gráfico, antes do meu ponto 1, eu sei que toda a concavidade que tiver antes vai estar apontando para baixo. E toda a concavidade que apontar depois, nesse caso aqui, vai estar apontando para cima. Certo? Próximo passo, então, definir os limites. Quais são esses limites? Bom, como eu falei no começo, a gente tem dois tipos de limites para analisar nesse ponto. O primeiro limite é quando a gente tem alguma indeterminação no domínio. Quando a gente tem algum buraco no domínio, a gente determina ali o limite, quando está chegando naquele buraco, para saber como a função se comporta. O segundo limite, que é o que a gente vai usar em todos os casos, porque, veja, o primeiro limite que eu comentei só vai ser usado se no nosso domínio tiver algum buraco. Nesse caso que a gente veio usando, não tem buraco nenhum, então não tem como a gente fazer esse limite nos buracos. Agora, o segundo limite, ele diz respeito ao mais infinito e ao menos infinito, porque eu quero saber como a minha função vai se comportar para além do que eu estou vendo no gráfico. Então, vamos continuar usando essa função de exemplos. Eu quero fazer o meu limite de f de x quando, primeiro, né, vamos primeiro por mais infinito, lógico, não tem ordem, você pode fazer na ordem que você preferir. Limite, então f de x eu sei quem é, não é? Então é x ao cubo menos 3x ao quadrado mais 3x, isso aqui quando x tende a mais infinito. Bom, como que a gente resolve esse limite com o infinito? Aqui a gente vai lembrar do começo da disciplina, certo? Por isso é tão importante a gente estar bastante ciente da matéria de limite. Quando a gente tem um polinômio, onde todas as funções têm um x, o que a gente faz é isolar o x com o maior expoente, certo? Por quê? Bom, vamos lá ver como vai ficar. Limite de x tendendo a mais infinito de x ao cubo
que multiplica 1, certo? Menos 3 sobre x mais 3 sobre x ao quadrado. Por que que a gente faz isso? Bom, a gente faz isso porque quando x for para mais infinito, o que vai acontecer aqui, esse x aqui embaixo, ele vai crescer de maneira muito rápida e esse 3 dividido por x aqui, ele vai tender a ir para zero, certo? Esse cara vai para zero. Esse aqui também vai para zero, certo? O que vai ficar então é x ao cubo, que vai multiplicar 1, porque não tem mais nada aqui. Então, no limite, quando x for a mais infinito, o que a gente vai ter é mais infinito ao cubo multiplicado por 1. Isso aqui, então, vai ser igual. Não existe limite para isso, né? A minha função vai para o mais infinito, certo? Agora, de maneira similar, a gente vai fazer para o limite quando x tende a menos infinito. Bom, o passo é o mesmo, certo? O que a gente vai ter aqui é x elevado ao cubo, que multiplica 1 menos 3x mais 3x ao quadrado. E aqui, nesse caso, a gente sabe, esses dois carinhas aqui vão para zero, porque o x vai crescer muito rápido, e qualquer coisa dividido por qualquer coisa muito grande é igual a zero, vai tender a zero, certo? A gente tem igual. Bom, quando eu substituir o menos infinito aqui, o que vai mudar é que esse expoente ele vai permanecer o sinal. Se fosse um expoente ao quadrado aqui, esse menos ia virar mais, e aí os limites seriam iguais. Mas como é um expoente ímpar, certo? Aqui o 3, ele vai permanecer o meu sinal de negativo, e isso aqui vai tender para o menos infinito. Não tem limite também, ambos tendem ao infinito. Se eu vou para a direita, a minha função vai subir para o infinito. Se eu venho para a esquerda, a minha função vai descer para o infinito, certo? Com esses 5 pontos, você já consegue desenhar uma boa aproximação do que seria o seu gráfico na realidade, certo? E é tudo que a gente quer. No cálculo, a gente quer uma boa aproximação do que seria o gráfico da sua função na verdade.